Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Dr. Carlos Starling. Eu vou convidá-lo, vai ficar mudo. Daqui a pouquinho dá certo. Um minutinho. Convidado, Dr. Carlos Starling. Ei, Marcos. Daqui a pouquinho tô aí, tá vindo, hein? Entrar ao vivo com o Dr. Carlos Starling. Já mandei a autorização, Dr. Carlos. Vamos ver. Entrar ao vivo. Não deve. Nada. Nada. Até agora nada. Já autorizei aí. Vai. Um minutinho só, por favor. Eu já apertei um monte de botão aqui, deu tudo certo. Ai, ai. Ah, finalmente. Já apertei tudo quanto é botão possível aqui. Tudo bem? Tá me Pois é, ouvindo? senhor. Você tá te Ah, agora eu ouvindo? tô te Beleza. ouvindo. Tudo bem? Maravilha. Como vai, doutor Carlos Starling? Tudo bem? Saudade? Pois é, senhor. Tem um tempo que nós não fazemos nossos quase 15 minutos. Os nossos mais de 15 minutos, né, doutor Carlos Starling? É, estamos fazendo de acordo com o andar da carruagem, né? Andar da carruagem, exatamente. E a É uma carruagem de demanda. hoje está nos mandando para esse tema que o senhor propôs. Na verdade, o senhor até propôs outro, mas eu forcei um pouquinho para a gente conversar sobre esse novo tempo, né? Que não é uma quarta onda definida, que não é uma continuidade da pandemia, mas é um tempo muito estranho, né? Onde todo mundo pega o tempo inteiro, nem ninguém vai para o hospital, mas passa mal, e aí se reinfecta, e aí vira isso, né? O tema que o Dr. Carlos Starling propôs para a gente hoje, em primeiro lugar, muito obrigado quem está nos assistindo aí, um prazer conversar com vocês, né, Dr. Carlos? Sempre um enorme prazer conversar com você e com o Velho, pessoal todo, né? maravilha. Já que estou perguntando se existe esperança, cara, esperança tem, é o que tem. Não tem vacina esterilizante, tem só imunizante, mas esperança tem. Velhas e novas pandemias, o que os próximos meses nos reservam? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo, né, doutor Carlos? Com a palavra, doutor Carlos Stalin, a quem agradeço muito. Bom, Afonso, eu acho que a primeira pergunta foi ótima, né? Tem esperança, né? É esperança de não é esperança de ficar esperado, sentado, aguardando o que vai chegar. É esperança de correr atrás, né? De fazer as coisas acontecerem, cada um fazer o seu papel. O momento atual é um momento complicado. Nós estamos vivendo, sim, uma quarta onda que muito provavelmente vai ser mais prolongada. Nós estamos aí na quinta variante, subvariante da Ômicron, que é completamente distinta da variante inicial da própria Ômicron. Então, nós tivemos uma onda muito aguda no princípio desse ano, provocada por essa variante que é muito mais transmissível do que a própria variante Delta que a antecedeu e infinitamente mais transmissível do que a variante Alfa, né, que começou essa pandemia. Então, e em pouco tempo, nós já temos cinco subvariantes que vão tomando conta uma das outras, né, ao longo desse período de 6 meses. A ponto dessas novas subvariantes, elas desafiarem as vacinas, elas
elas reduzem o tempo de eficácia das vacinas, apesar das vacinas continuarem prevenindo o que você chamou a atenção, de que aumenta o número de casos, mas não aumenta a mortalidade de forma proporcional ao que nós vimos no passado. Isso é um bom sinal de que as vacinas ainda funcionam para evitar as formas graves da doença. Mas, certamente, o tempo que isso vai durando, né, a imunidade dura é muito menor. Está sendo atualmente 4 meses, porque as variantes são muito diferentes. E uma, de fato, vai tomando o lugar da outra. A nossa preocupação hoje é com essa variante que circula em Belo Horizonte, a B2.12.1, né? É uma forma de classificar essas variantes e subvariantes. Ela vai ser aos poucos substituída pela BA4 e BA5, que já circulam em outros países e a gente observa essa curva ascendente. Isso associado a uma variante mais transmissível, associado a uma exaustão pandêmica da população, né, faz com que as pessoas se exponham muito mais. E nós estamos vivendo um momento de inverno, um momento frio. Então, as pessoas tendem a aglomerar e aglomerar em lugares fechados, porque acelera a transmissão viral. Quanto mais acelerada a transmissão viral, mais variantes e subvariantes vão aparecendo. Isso é uma coisa, desde lá do princípio da pandemia, nós observamos. O que não é um bom sinal é que essa subvariante BA4 e agora a BA5, elas são mais agressivas do que nós tínhamos na BA1, lá de janeiro desse ano. Elas provocam quadros mais graves. E é curioso, se com a BA1 não tinha perda de olfato, perda de paladar, com a BA5 nós voltamos a ver mais casos com sintomas diferentes, mostrando que são variantes e subvariantes com características de patogenicidade distintas, né? Então, o que acontece é que nós vamos precisar de novas vacinas, né? Vacinas adaptadas a essas variantes. A Moderna, a Pfizer já estão ajustando as suas plataformas, mas ajustaram para BA1, né? Que é muito diferente da BA5. Esse é o A problema. velocidade das variações é muito maior do que a criação de novas vacinas, é claro. O lado bom é que nós começamos a ter tratamento de fatos efetivos. Nós temos medicamentos que devem entrar e serem absorvidos pelo próprio SUS para distribuição, para uso em pacientes, a princípio com mais riscos de desenvolverem formas graves, que vão estar disponíveis, eu acredito, nos próximo mês ou próximos 2 meses. Tá. Fala um pouco disso. O que é esse remédio? São medicamentos, são antivirais, né? Entendi. É aquilo que o pessoal queria fazer da cloroquina, que não funciona, nem ivermectina, nem nada, né? Aqueles fake tratamentos presidenciais, né? Que realmente não funcionam, né? Agora tem, de fato, antivirais que passaram por estudos sérios, multicêntricos, estudos randomizados, duplos, ou seja, com metodologia científica que mostra a efetividade. E esses medicamentos já estão em uso em outros países e agora foram aprovados no Brasil. Nós temos 2, aliás 3. Nós temos o Remdesivir, temos o Monopiravir e o Paxlovid, que é uma droga, esse é o nome comercial, né, que é uma associação de 2 antivirais e que funciona muito bem. Certamente, o Paxlovid, desses 3, é o mais efetivo para bloquear formas graves da doença. Até que novas vacinas cheguem, que tenham um potencial imunogênico mais longo, né? Então, isso Mas você não acredita na vacina esterilizante para esse tipo de vírus? Não, né?
Olha, muito provavelmente nós vamos ter, mas são as vacinas de superfície, de mucosa oral e nasal. Essas Sei. vacinas devem funcionar bem, né? Mas desenvolver vacinas e fazer estudos bem feitos com vacinas, com a população, com a Peraí, pô. população, é isso, fazer ao vivo é assim, né? Com a população já vacinada ou com muita gente já infectada, né? É complicado. Não é fácil você fazer estudos sobre vacinas com população, com muita gente já tendo tido a doença e muita gente já vacinada. Como que se avalia a eficácia, né? Em quais grupos isso vai ser estudado. Então, não é uma metodologia científica fácil de você executar e provar a efetividade. Mas, Doutor Carlos, ou seja, tem fazer coisa uma. boa e tem coisa ruim que nós vamos viver pela frente com a Covid. Agora, o recado é muito simples, né? É isso que eu ia A perguntar. Covid não acabou. Nós estamos só lembrando, por exemplo, a influenza que nós tivemos, a gripe espanhola de 1918, está aqui até hoje, com vacina, com antiviral, né? Ou seja, nós temos mais de 100 anos de uma pandemia, né, que continua aí. Então, nós temos 2 anos e meio de Covid, né? Não adianta ficar cansado. É melhor a gente entender que nós temos estratégias para lidar com esse vírus, seja tratamento, seja vacina, seja cuidado e medidas de barreira, né? Então, essas coisas vão fazer parte do nosso dia a dia. Enquanto É isso, vão isso que eu queria chegando te novas perguntar. pandemias, É né? isso que eu queria te perguntar assim, como é que é o modo de vida? A gente aprendeu um modo de vida durante a pandemia muito restrito e conseguimos cumpri-lo. Mas e agora? Qual que é o modo de vida que o senhor recomenda, doutor Carlos? É um modo de vida com cuidado, né? Nós acabamos de publicar um trabalho, né, de começar a divulgação de um trabalho, onde nós analisamos qual o risco das pessoas irem em determinados locais e encontrar alguém com, com Covid naquele local. É a primeira análise. Então, se você faz uma reunião com 10 pessoas, em Belo Horizonte, ou no Rio, ou em São Paulo, você vai ter uma chance diferente de encontrar alguém dessas 10 pessoas com a doença. Então, nós fizemos essa projeção matemática para isso, né? Hoje, em Belo Horizonte, se você fizer uma reunião com 10 pessoas, né, sua chance dessas 10 pessoas de ter uma com Covid é de aproximadamente 5%. Né? Se você fizer essa mesma reunião em Vitória, no Espírito Santo, é de 11%, porque a incidência na comunidade está muito maior. Se esse lugar for aberto, né, a chance de transmissão é muito menor. Se você estiver com máscara e máscara de boa qualidade, sua chance de pegar é muito menor. Então, traduzir o momento epidemiológico e o lugar onde você vai frequentar ou pretende frequentar, essa é uma missão nossa enquanto pesquisadores. O risco é X ou Y. Você vai se você quiser, né? Você frequenta se você quiser, né? Então, você transfere para as pessoas, né, a responsabilidade, mas a responsabilidade consciente, né? Você faz o seu caminho, né? Essa é a questão. Você faz o seu destino, né? Mas você tem que saber qual o seu risco, e se você topa correr ou não. Se você tiver com 3 doses ou com 4 doses de vacina, se adquirir, sua chance é X de desenvolver formas graves e morrer, né? Se você não tiver vacinado, não tiver com máscara e quiser aglomerar, você vai ter uma chance muito maior. E se você tiver comorbidades, né, sua chance de adquirir a doença e evoluir mal vai ser também muito maior, né? Doutor Carlos, Então, esclarece.
pouquinho sobre essa questão das reinfecções. Muita gente está tomando a quarta dose e está dizendo o seguinte: eu já estou liberado, estou bem. Como é que funciona a reinfecção com esse tanto de variante aparecendo? Muito mais frequente. Quem teve infecção com a BA1 já está desenvolvendo com a BA5, né, que é a mesma variante de preocupação, a mesma VOC, né? Variante de cuidado, de preocupação, de janeiro. Só que a subvariante, a modificação dessa subvariante, já está infectando pessoas que infectaram em janeiro. Ou seja, a transmissibilidade é maior e, como já passaram-se 4 meses, né, a imunidade natural já vai caindo, a produção de anticorpos também. Se o indivíduo teve infecção e vacinou, ele dá uma potencializada nessa imunidade. Então, a probabilidade de desenvolver formas graves é muito menor, mas não quer dizer É que isso não que eu queria infecte. parar, doutor K. A probabilidade de desenvolver formas graves é menor. No entanto, as pessoas têm que entender que pegam. Porque o que está rolando aí é o seguinte: eu Pegam e vacinei, transmitem. ou já tive e vacinei, como é o meu caso, já tive e vacinei, e não vou pegar mais. Não, pega. Não, pega. E o mais interessante e mais preocupante é que quanto mais você infecta, se você teve uma infecção, você corre risco. Risco X. 2 infecções, 2x. 3 infecções, 3x. Que X é esse? É infarto, é acidente vascular cerebral, é diabetes, é miocardite. São complicações, é perda de olfato por um período muito mais longo. Ou seja, são complicações que vão se acumulando ao longo do tempo. E essas complicações podem acontecer em qualquer idade, né? Aliás, hoje nós estamos com as unidades de pronto atendimento pediátrico lotadas em Belo Horizonte, Ah, é? Não dificuldade sabia disso. enorme de Tem conseguir até uma vaga para pergunta sobre isso aí. crianças, né? Você lembra que nós fazíamos esse bate-papo e o pessoal, tinha algumas pessoas, criança não infecta, criança não desenvolve forma grave, né? Você lembra, né? Lembra bem, né? Ou seja, balela, criança infecta, criança desenvolve forma grave, de criança vai para o hospital, principalmente se não estiver vacinada, né? E com vacinação completa. Felizmente agora nós vamos ter, né, a liberação de vacinação para crianças entre 6 meses e 5 anos, né, que nós não tínhamos. Agora vamos ter, né, o que é absolutamente fundamental, que é essa faixa etária que está mais internando e que está desenvolvendo as formas mais graves, né? E está morrendo, muita criança morrendo em função de Covid. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Então, a segunda parte da sua fala é: o que os próximos meses nos reservam? Nos reservam provavelmente uma estabilidade no alto, que hoje nós já estamos com 400 casos por 100 mil habitantes, com testes, né? O número real deve ser pelo menos 5 vezes maior do que esse, porque as pessoas não estão testando, a grande maioria, ou se testam, fazem autoteste, tem muita gente fazendo autoteste, né? Ou faz errado, ou faz certo, mas o fato é que isso não é notificado, e com isso nós perdemos um pouco do parâmetro epidemiológico para fazer o diagnóstico. Então, certamente nós estamos tendo muito mais casos do que vem sendo registrado. Então, esse é o primeiro ponto. Com a BA5 predominando, nós vamos ter uma incidência estabilizada, no mínimo até setembro, em níveis mais altos, tá? Então, a Anvisa está trabalhando com a projeção no mínimo até agosto, né? É o que provavelmente vai acontecer. Com a queda de imunidade e com variantes mais transmissíveis e mais agressivas, nós vamos ficar num patamar, infelizmente, mais alto. As pessoas vão ter que tomar cuidado, né? Manter o uso de máscaras, que você lembra muito bem, que caiu, tiraram, nós falamos, não tira, não tira,
não tiraram a obrigatoriedade, tiveram que voltar com a obrigatoriedade. Tiveram que voltar. Falando Com, nisso, você criou o comitê do ponto espontâneo, né? esse foi Fora é o de, Comitê fora de Popular, né, que parâmetros é muito estaduais, né? bacana, né? Que é muito bacana. Nós temos publicado já o quarto boletim, né, é, 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 com os dados epidemiológicos. E esse quarto boletim foi muito interessante, porque ele avalia o risco de desenvolver efeitos colaterais com vacina e os riscos de desenvolver formas graves com a própria doença em si. Aqui na, está batendo. Então, é importantíssimo, né, as pessoas saberem disso, porque muita gente com medo de vacinar e desenvolver algum efeito colateral. Efeito colateral com a vacina é infinitamente menor do que com a própria doença, né? E o que nos espera também, infelizmente, é a chegada de um novo problema, que é a monkeypox, que é a varíola dos macacos, né? Que, coitado do macaco, ele, com perdão do trocadilho, né, ele está pagando um mico, né? Na realidade, a doença não tem muito a ver com o macaco. O macaco, ele ganhou a doença, a varíola do macaco, porque eles vinham da África infectados, mas são infectados por outros animais, né, com roedores, esquilos, né? Um cachorro da pradaria, que é um bichinho muito bonitinho, que foi levado várias vezes para os Estados Unidos e provocou surtos de monkeypox, que é um vírus da família do vírus da varíola, né? E que é altamente transmissível por contato pessoal, por contato por via aérea também, né? Transmitido por perdigoto. Então, uma das formas de prevenção é higienização de mãos, uso de luva para lidar com esses pacientes e uso de máscaras e óculos. É uma doença altamente transmissível que é uma zoonose, é uma doença que é transmitida no meio das matas, né? Na África, na região central e no oeste da África. Ela é endêmica lá. E foi aumentando a incidência a partir da década de 70, 80, quando a vacinação contra a varíola, que é eficaz contra a varíola do macaco. Então, a vacinação contra a varíola foi declarada erradicada, né, em 1980. Ninguém mais vacinou. O que aconteceu com a varíola dos macacos? Aumentou progressivamente. Aumentou, veio aumentando ao longo das últimas décadas, e essa doença não ficou só na África. Ela provocou alguns surtos por animais transferidos para os Estados Unidos e tudo. Mas agora ela adquiriu uma característica diferente. Ela está sendo transmitido a partir agora de maio com eventos festivos que ocorreram na Europa, né? Ela disseminou mais, principalmente em função de contato íntimo de homens que fazem sexo com homens. E começou a haver essa transmissão mais acelerada, com características clínicas um tanto quanto diferentes daqueles que acontecem, que vem acontecendo na África, né? Então, a doença começou a disseminar nesse grupo populacional, né? E no Brasil nós já estamos aí com inúmeros casos sendo registrados, acho que mais de 15 casos, 20 casos, não sei. E todo dia está mudando, tem uma página do Ministério que está acompanhando isso. E após inúmeras festas, né, que ocorreram e vêm ocorrendo, São João no Nordeste, né, parada do Orgulho Gay em São Paulo, né, a tendência é que a monkeypox ela evolua rapidamente, né, e dissemine rapidamente. É uma doença com mortalidade na África, e nós estamos convivendo com uma população, com um clade, né, com um grupo de vírus do oeste da África, que tem 1% de letalidade na África. Essa forma atual, por enquanto, ainda não matou ninguém, né? Mas, na medida que
doença vai progredindo, ela entra nos grandes bolsões de pobreza, né? E aí sim, ela tem uma forte probabilidade de se comportar assim como ela se comporta na África, atingindo mais crianças grávidas, porque transmite de mãe para filho, né? Através da placenta, provocando aborto, provocando morte fetal, né? E imunossuprimidos. Então, com o tempo, né, isso deve disseminar no nosso meio. Então, nós vamos conviver, muito provavelmente, nesse segundo semestre, com uma incidência maior dessa doença. Ela provoca pústulas, bolhas, né? Eventualmente dissemina, começa na face, nas mãos. Nesse momento, ela tem se concentrado mais, nos casos que aconteceram, em região genital, em função da forma de transmissão atual, mas pode modificar ao longo do tempo. Vou cumprir minha promessa, já em 15 minutos já foram meia hora. Aqui só tenho um compromisso agora, eu sei, no hospital. Muito obrigado, doutor Carlos Starr. Queria passar a palavra para o senhor encerrar. Tá bom, Afonso, sempre um enorme prazer. Vamos comentar mais sobre esse assunto. Vamos ver se a gente consegue cumprir a nossa promessa de fazer pelo menos uma vez por semana. Bom, Tá bom? bom, Sempre tá, um enorme prazer. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nós aí nem, nos nós assistindo. nem falamos sobre os 8 jogadores do Flamengo que pegaram Covid, né? Não falamos. Tanta pena deles, coitados. Pois é, Coitados. eles estão numa maré, né? Levaram 4 gols aqui, né? E ainda falaram que teve gente falando que iríamos viver um inferno lá. Eu acho que eles levaram o inferno para lá. Beijo, Tá bom. cara. Tchau. Tchau, gente. Até mais Obrigado para aí. vocês.